Adolfo Caminha. É a segunda vez que eu leio esse livro, num período curto, né? Agora estou lendo para a faculdade. E aqui a gente vai se encontrar com um dos primeiros relatos, as primeiras histórias, enfim. Entenda aí como que se trata que trata da homossexualidade em si, né? Que tem personagens principais que são homossexuais. E aqui a gente vai lidar com duas questões, tanto a homossexualidade quanto a questão do negro, né? Aqui é um livro escrito durante o período do naturalismo, né? E a gente entende o naturalismo com isso, essa visão do autor para com seus personagens como se fosse experiência de laboratório, vamos dizer assim. Enfim, Bom Crioulo aqui do título é o apelido, a alcunha do Amaro, né? O Amaro é esse negro escravizado que fugiu, né, da fazenda, não é dito qual fazenda e não se trata onde fica essa fazenda, apenas é relatado que ele fugiu, né? E que durante essa fuga ele conseguiu chegar a Bahia, a um porto, enfim, em que ele conseguiu trabalhar como marinheiro e aí ficou, né? Ele gostou, criou gosto, começou a viajar trabalhando de marinheiro e durante essas viagens ele foi apelidado de Bom Crioulo, né? Esse homem negro, forte, né? É descrito aqui que tem muita força, que ele é bem robusto e que ao mesmo tempo que ele tem essa robustez física, ele é bom porque ele é bem solícito nas coisas, né? As pessoas que pedem ajuda para o Amaro, ele vai lá e ajuda, sempre bem solícito, sempre, vamos dizer assim, de bem com a vida, né? No limiar das palavras. Mas a coisa vai complicar para o Amaro quando ele conhece Aleixo. Aleixo, né, completamente diferente dele, é um carinha branco, magricela, é dito como magro, né? Magro, olhos azuis, como se fosse um ser angelical. E que o Amaro vai se apaixonar ali à primeira vista, né? E a gente entende essa paixão de Amaro não como uma paixão romântica, ou uma paixão que ali beira a possibilidade mesmo. Ele quer ter o Amaro, ou aliás, ele quer ter o Aleixo só para si, mais para ninguém. Então a gente vai vendo como o Amaro vai chegar perto do Aleixo, como ele vai criar esse vínculo, né, com o Aleixo, porque ele não vai chegar abertamente e falar que para ele o Aleixo é seu desejo, sua paixão, porque a homossexualidade de Amaro aqui também é subentendida no começo. O próprio Amaro não consegue entender direito o que ele está sentindo, né? Ele simplesmente sente. Ele fala que há necessidade disso, ele fala que não sabe por que está acontecendo isso com ele, ele também tenta meio que justificar isso com os insucessos que ele teve com mulheres, e que por mais que ele teve contato com mulheres, não foi a mesma coisa, havia essa necessidade de ter algo a mais com a pessoa do próprio sexo, enfim. Ele vai ali construindo um pouquinho do seu próprio entendimento do que ele era, né? Enfim, ele tem essa paixão aterrecedora ali pelo Aleixo. As pessoas começam a desconfiar, né? Inclusive de como o Amaro tratava o Aleixo, enfim. E nesse meio tempo, eles constroem uma relação ali de uma amizade, em que se torna às vezes também uma amizade colorida, né? Vamos dizer assim. A coisa complica ainda mais enquanto o barco aliás, a marinha ali, né, o barco da marinha vai parar ali em um porto em que eles vão passar esse período não no mar, mas em terra, em chão firme, né, em terra. E para isso eles precisam ter um local para dormir, às vezes, para passar o dia, enfim, tudo isso. E ele conhece um cantinho ali de uma amiga dele, né, uma amiga entre aspas, de uma portuguesa ali. Ele decide levar o Aleixo para lá, alugar um quartinho ali, um local bem ali suburbano mesmo, só para os dois passarem o tempo juntos. Então, quando ele tem esse quartinho, quando ele tem esse ambiente que os dois ali são eles próprios, então ali é o grande momento, o grande
ápice da felicidade do Amaro. Ele descreve ali que em alguns trechos que ele se sente como se fossem casados, sabe? Namorados, enfim. Só que ao mesmo tempo que ele está ali junto com a Leixo naquele quartinho, a amiga dele vai tendo ali um outro olhar sobre esse Aleixo também. Né? Ela sabe que Amaro, por exemplo, tem esse desejo, essa vontade de estar junto da pessoa com o mesmo sexo. Ela sabe que Amaro é gay. Só que não de Aleixo, né? Ela olha para Aleixo ali uma outra visão, que também acaba desejando. Por quê? É dito que a portuguesa, ela teve vários contatos com outros homens também. Ela tem um lance ali com um cara que às vezes, de certa forma, banca ela, paga ela, como se fosse um amante dele, né? E ali ela sente uma falta desse outro cara também. E ela vê em Aleixo com uma curiosidade, né? Uma juventude ali que ela às vezes não desfrutava. E dessa curiosidade, dessa vontade, é que nasce também ali o triângulo amoroso. E dessa parte em diante aí, para o Amaro é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Eu acho que fica mais interessante acompanhar o que vai acontecer, né? Depois que você pega esse livro para ler. Como eu disse, né, as descrições que o Amaro tem da sua própria sexualidade, às vezes nem ele entende, ele está ali tentando se descobrir, é algo que às vezes ele tenta ali, vamos dizer, na linguagem de hoje, passar pano para muitas coisas, porque às vezes homossexuais naquele período de tempo não eram bem vistos, né, como não continuam sendo bem vistos para uma boa parcela da população, mas naquele período, né, onde muitas coisas ainda estavam ali à luz, saindo da caverna, vamos dizer assim, né? A homossexualidade sempre existiu, né, entre a humanidade, mas a questão daquele período era vista como um estudo científico, precisava se comprovar cientificamente, precisava ter esse olhar científico em cima da homossexualidade, assim como também havia sobre a própria questão do corpo negro, né, da negritude como um todo. E em trechos a gente vai encontrar partes como, por exemplo, ó, em que o narrador vai contando ó, que ele tinha um relaxamento da vontade irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo, como se ele fora do outro sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo. Aí depois lá embaixo ele complementa, uma sede tantálica do gozo proibido, que parecia queimar-lhe por dentro as vísceras e os nervos. Então, ele fala desse desejo carnal que muito forte que ele sentia pelo Aleixo, como do gozo proibido, né? Dominada pelo desejo de unir-se ao marujo como ele se fora do outro sexo. E lá embaixo ele também continua, e agora? Como é que não tinha forças para resistir aos impulsos do sangue? Como é que se compreendia o amor, o desejo da posse animal entre duas pessoas do mesmo sexo, entre dois homens? E assim ele vai retratando, tentando ali justificar o que o Amaro estava sentindo pelo Aleixo, né? Que não, às vezes começou num desejo, começou num ideal de desejo carnal ali, para depois paixão, para ele, enfim resultar, né, nessa posse, né, como diz aqui na contracapa, né, nessa obsessão que ele tinha pelo Aleixo. Uma coisa que também me chamou muita atenção, a gente vê aqui que é um livro naturalista, né, do período do naturalismo. Então, além dessas descrições, né, sobre a questão da sexualidade de Amaro, a gente encara também como é as descrições do próprio Amaro. Amaro é esse sujeito negro, né, em que ele é em todo o texto descrito pela essa questão da hipersexualização, perdão. Ele é sempre acompanhado de adjetivos que reforçam isso. Que amar é sempre visto pelo caráter físico e que pela caráter que traduzem ali, que colocam sobre o seu corpo uma animalização, um instinto de selvageria, um instinto de não racionalidade, enfim, tinha
esses adjetivos pesam na construção do personagem, né? Aqui, por exemplo, abrindo na página 30, ele comenta sobre a questão do corpo, né? Ó. Dias e dias correram. A bordo, todos estimavam, como na fortaleza, estimavam Amaro, né? E a primeira vez que o viram nu, uma bela manhã depois da baldeação, refestelando-se num banho salgado, foi um clamor. Aí comenta, o peito largo e rijo, os braços, os ventres, os quadris, as pernas formavam um conjunto respeitável de músculo, dando uma ideia de força física sobre-humana. Desde então, bom crioulo passou a ser considerado um perigoso. E é nessa característica, nessa adjetivação do corpo negro que a gente às vezes encontra muitos estereótipos que não só há em Amaro, como em outros personagens também da literatura. A gente já encontra isso, por exemplo, em Rita Baiana, né, do Cortiço, em que o Aloysio Azevedo a descreve como uma mulata sensual, enfim, que é capaz, né, de até destruir um casamento, como aconteceu no livro. Então a gente pega essas adjetivações que tem em cima do corpo negro, que causam esse estereótipo, criam um imaginário social. Esse imaginário social existe até hoje, sobrevive até hoje. Por quê? Porque isso é repetidamente reforçado através das mídias. Filmes, séries, músicas, a pornografia também colabora, né? E acho que o grande porém desse livro foi essa parte. É um livro interessante, é um livro que, pelo menos nessa releitura ali, eu anotei muita coisa que eu não tinha anotado na minha primeira leitura. Não acho que é um livro ruim, não acho que é um livro detestável. É um livro que vale a pena ser lido, por causa desse olhar que você pode tirar a respeito da construção da história, do que o autor quer passar, inclusive, né, nesse olhar a respeito da adjetivação do personagem negro e negra também, que permanece em outros tantos livros. Eu estou lendo agora no momento O Mulato, do Aloysio Azevedo, e também há essa construção. E olha que O Mulato é dito como um livro que denuncia as mazelas da escravidão, mas você encontra muito sempre o personagem negro racializado, através de adjetivações, que essas adjetivações às vezes não, quase sempre, né, reforçam estereótipos negativos a respeito do corpo negro. Enquanto o personagem branco é denominado pelo seu nome, é denominado por alguma característica sua profissão na sociedade, por exemplo, também, o negro não tem às vezes nome, às vezes disse o negro, o negro isso, o negro aquilo. A gente encontra muito isso também em alguns livros, por exemplo, do Jorge Amado, como eu falei, né, Dona Flor dos Maridos, Gabriela Carol e Canela, enfim. A gente vê essa racialização do personagem negro, enquanto o branco é tratado sempre como universal, aqueles que têm nome, que têm profissão, que têm função social, enquanto o negro é animalizado, é hipersexualizado e estereotipado desde muito tempo até os dias atuais. Fica a dica aqui de um livro muito bom, interessante, vale a pena ser lido e relido também, né? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima!